Antes, só vamos voltar à capital federal, porque o João Pedro Melo está conosco, trazendo os bastidores o dia seguinte da, entre aspas, treta Maia e Guedes. É isso, João Pedro? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde a você, Clarissa também, ao Cláudio Humberto, um abraço ouvinte da Rádio Bandeirantes. A gente está acompanhando, né, essa espécie de confusão entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E o que a gente sabe é que, diante de toda essa confusão, muitos projetos do governo estão ficando de lado, ou seja, não estão sendo votados e o trâmite também não está ocorrendo na Câmara dos Deputados. Entre os materiais que estão parados no Congresso, a gente pode citar as propostas de reforma administrativa, reforma tributária e também as privatizações. Sobre as privatizações, a expectativa é de que elas tivessem andamento em 2019, foram adiadas para 2020, mas depois da saída, então, de Salim Matar do Ministério da Economia, esse tema ficou enterrado de uma vez por todas. Bom, esse tem sido um dos principais motivos aí que agravaram a crise entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia. Recentemente, inclusive, Guedes criticou Maia, destacando que o presidente da Câmara dos Deputados fez algumas questões ali para impedir o avanço dessas privatizações. Vamos ouvir. Não há razão para interditar as privatizações. Há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas, temos que pautar toda essa transformação que queremos fazer. Temos uma série de reformas e estamos vendo o Congresso ávido de promover essas reformas, de avançar com essas reformas, de forma que nós continuamos otimistas com o desempenho da economia brasileira. Bom, logo depois, Rodrigo Maia acabou rebatendo o ministro Paulo Guedes, disse que ele está desequilibrado. E aí, mudando de tema, falando sobre a reforma tributária, disse que o governo vai ser derrotado se insistir em colocar aí uma espécie de novo tributo nesse texto das mudanças relacionadas aos impostos. Bom, sobre o tema, então, né, sobre a reforma tributária, ainda não há acordo fechado, essa questão ainda está em negociação. A gente tinha a expectativa de que o governo apresentasse a segunda parcela dessa reforma tributária no início dessa semana, questão que não ocorreu exatamente por conta do anúncio do Renda Cidadã. Fato é que essa nova fase deve prever exatamente a desoneração das folhas de pagamento, que é vista aí como uma salvação, mas teria a compensação a criação de um novo imposto. Nas palavras do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, não seria uma CPMF, seria uma questão um pouquinho diferente. Ela tem outras características, ela trata-se do imposto às ações digitais, trata-se de tributar um mercado que cresceu muito agora, que são essas compras pela internet, e que muitas vezes não são tributados. Bom, sobre o último tema, que é a reforma administrativa, a expectativa é de que essa questão seja retomada, os debates sobre essa questão sejam retomados ao longo da próxima semana. Lembrando que o principal articulador disso é o deputado Rodrigo Maia, ele esteve afastado aí da Câmara dos Deputados nas últimas 2 semanas, exatamente por conta da Covid-19. Com relação à reforma administrativa, o trâmite é um pouquinho mais complicado. Essa reforma tem que passar, inclusive, pela Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que, exatamente por conta da pandemia do coronavírus, a CCJ não foi instalada neste ano na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, João Pedro Melo, falando ao vivo, direto do Palácio do Planalto.